Esta apresentação fala sobre os transistores de efeito de campo sem junção, the junctureless transistors, destacando seus conceitos, aplicações, vantagens e desvantagens. Eu sou o Wellington Avelino e esse trabalho é requisito no projeto temático da disciplina Tecnologia de Dispositivos Semicondutores do segundo semestre de 2016. Como conteúdo da apresentação, vou fazer uma breve introdução, vou destacar os conceitos e o princípio de operação desse dispositivo, falar dos tipos de transistores sem junção, falar sobre suas vantagens e desvantagens e terminar com uma conclusão. Bem, para permitir o avanço da tecnologia dos dispositivos semicondutores, isso está sempre calcado no compromisso entre 3 pontos, que é sempre garantir a redução do espaço, tempo e energia. Com relação ao espaço, se refere ao escalamento da tecnologia, ou seja, reduzir as dimensões dos dispositivos a fim de que eu tenha o maior número deles por unidade de área. Com relação ao tempo, está relacionado com a performance, fazer com que o dispositivo opere cada vez mais rápido durante seu chaveamento. Seria operar cada vez mais rápido na transição do estado off para o estado on. Isso principalmente relacionado a circuitos digitais, que engloba a grande maioria dos chips de hoje. E além de conduzir o escalamento de um dispositivo operando cada vez mais rápido, garantir o menor consumo de energia. Bem, com relação no que concerne ao compromisso com o espaço, seria a redução dos dispositivos à escala cada vez menores. Eu tenho aqui no meu lado direito um gráfico que mostra a evolução da tecnologia dos transistores ao longo do tempo, a partir dos transistores de 130 nanômetros. Pode-se ver que ao longo do tempo foi encontrado, esbarrado com várias barreiras físicas, impedir a performance do dispositivo, como efeitos de canal curto, maiores correntes de fuga, redução da mobilidade na região do canal e a necessidade de junções cada vez mais abruptas. Dessa forma, para continuar o escalamento e seguir o roadmap destacado aqui, adotado certas propostas, como para as tecnologias 90, 65 e 45, foi adotada a adição de novos componentes, permitindo o tensionamento e assim, tensionamento da camada condutora, tensionamento na região do canal, ampliando as condições de mobilidade. Com as reduções, foi adicionado novos óxidos, tipo de óxidos à camada do gate, a fim de que fizesse a compensação das correntes de fuga. Ainda na redução das dimensões, foi observado a perda da controlabilidade pela porta de gate, e aí para as tecnologias 22, 20 e 15, foi adotada a estratégia de utilizar multigate, várias portas, vários terminais de gate, ampliando assim a controlabilidade da região do canal. E aí, para as tecnologias adiante de 11 a 7 nanômetros, tem várias propostas que influenciam desde novas estruturas, a utilização de novos materiais e novos princípios de funcionamento, como é o caso do transistor sem junção. O que concerne ao compromisso com o tempo, está relacionado à performance do dispositivo durante o chaveamento, ou seja, na passagem do estado on para o estado off. Requer-se, como mostrado aqui nesse primeiro gráfico, no caso ideal, é que essa transição ocorra da maneira mais abrupta possível, o que é diferente do que é visto nos dispositivos MOSFET convencionais. A passagem do estado on para o estado off está associada a uma inclinação
que é um dos parâmetros de performance do dispositivo chamado slope de subthreshold. O que procura-se, em termos desse compromisso de tempo de atuação dos dispositivos, é que os novos tipos de transistores, como túnel FET e os FETs sem junção, operem cada vez mais próximo do ideal, tendo cada vez menor essa inclinação, proporcionando uma rápida passagem do estado ON para o estado OFF. Relacionado ao compromisso com energia, destaco aqui nesse slide a maneira em que a potência é dissipada no dispositivo transistor. Então, ela é baseada em duas componentes, uma componente dinâmica, que ela é dissipada nas transições de ON para OFF, dissipada durante o chaveamento, está associada diretamente às capacitâncias envolvidas no dispositivo, à frequência e à tensão de alimentação VDD. Já a outra componente, a componente estática, é a potência dissipada no dispositivo relacionada às correntes de vazamento, que está diretamente ligada ao I/OFF e também à tensão de alimentação VDD, que é uma tendência se buscou durante o escalamento dos dispositivos relacionado com esse compromisso de energia, foi reduzir cada vez mais esse valor de VDD, como é visto no gráfico aqui à direita. De acordo com o que o rótulo de tecnologia reduzindo para dimensões cada vez menores, os valores de VDD foram caindo e hoje encontra a maioria dos chips em torno para as tecnologias a partir de 130 nanômetros, em torno de 1.5, 1.8, próximo a 1 volt. Então, nesses slides, alguns pontos a considerar sobre o avanço da tecnologia dos transistores. Que no cenário atual, a maioria dos transistores são baseados em junções a partir da dopagem, a introdução de dopantes no silício. E que a redução dos dispositivos para escalas nanométricas, cada vez mais necessário níveis de dopagem em junções cada vez mais abruptas nos transistores. Só que, porém, por efeitos de difusão e a natureza até estatística da distribuição de dopantes durante o processo de dopagem, fica cada vez mais difícil de obter isso com os processos de fabricação que temos disponível hoje. Logo, é cada vez mais difícil alcançar as características de performance que foram destacadas aqui, tentando sempre cumprir com o compromisso de espaço, tempo e energia. Dessa forma, nesta apresentação, é explorado um transistor que exibe um novo meio não tão convencional de operação, que tenta seguir em cima de cumprir com o compromisso de espaço, tempo e energia. A fim de permitir o escalamento do dispositivo, o transistor de efeito de campo sem junção, ele opera com um princípio de funcionamento diferente dos transistores convencionais. Os transistores convencionais operam por modo de enriquecimento, onde eu tenho duas regiões de alta dopagem do tipo N, source and drain, postas entre um substrato do tipo P, formando assim entre elas duas camadas de depleção que acabam isolando essas duas regiões, e dessa forma eu tenho o dispositivo em off, com uma resistividade alta na região de canal, na região que separa eles, e dessa forma eu tenho a baixa corrente sobre a aplicação de uma fonte, uma polarização externa. Sobre essa região de canal eu tenho um terminal de gate que, ao polarizar, eu atraio portadores minoritários desse substrato tipo P para essa região,
fazendo então que essa densidade de carga de portadores ali naquela região opere em uma região de baixa resistividade, ligando assim o transistor. Já o transistor sem junção, ele opera por modo depleção, modo diferente. Ele de cara já é mais simples, pois eu não tenho regiões, não tenho junções, não tenho regiões de dopagem. A camada condutora do dispositivo é toda formada por um tipo só de dopagem. Sobre ela eu tenho um isolante e um terminal gate. Devido à alta dopagem dessa região, ele já está naturalmente fechado, então ele opera como um dispositivo de baixa resistividade. Pela ação do campo no terminal gate, então ele opera depletando os portadores de carga naquela região, fazendo com que eu tenha alta resistividade, alta resistência entre as duas extremidades, source e drain do dispositivo, e assim opere desligando. Logo, o transistor de efeito de campo sem junção, que opera no modo de depleção, ele é naturalmente ligado, ele é naturalmente um resistor de baixa resistência, no qual, operando com a polarização no terminal de gate, eu opero no modo de depleção, fazendo com que tenha alta resistividade e assim o estado off, o estado desligado do dispositivo.